Por volta das 4 da manhã do dia 22 de agosto de 87, em Lower Plant, um subúrbio de Melbourne, na Austrália, uma família foi surpreendida por um homem mascarado armado com uma pistola e uma arma de caça. Ele invadiu a casa retirando um painel que fechava a janela da sala e se dirigiu até o quarto dos pais. Lá, ele acordou os dois apontando a arma como quem forjava um assalto e amordaçou e amarrou os dois, os trancando dentro do armário deles. No quarto da frente dormia o filho mais novo do casal e ele fez a mesma coisa, só que amarrou o garoto na cama. Então ele seguiu pro último quarto e encontrou a filha do casal, porém esse ataque foi diferente. O homem mascarado a rendeu e a levou pro banheiro, onde rolaram abusos e agressões por mais de 2 horas seguidas. Em determinado momento, o criminoso usou o telefone da família para ligar para alguém que ele chamou de Bozo, ameaçando-o e dizendo que se ele não fizesse algo, a próxima família a ser atacada seria a dele. Em seguida, a ligação foi encerrada e ele saiu da residência. Esse se tornaria o primeiro de uma série de ataques cometidos por aquele que ficaria conhecido como Mr. Cruel, um assassino que fez jus ao seu nome e até hoje segue sem ser identificado. A polícia foi chamada nesse dia e começou a investigar o caso imediatamente. Curiosamente, os oficiais não encontraram nenhum registro de ligação feito na casa. Aliás, a linha telefônica havia sido cortada minutos antes da invasão. E foi naquele momento que eles perceberam que não estavam lidando só com um criminoso, mas com alguém muito esperto e que sabia criar pistas falsas para confundir toda a investigação. Hoje iremos dar uma olhada nesse caso bizarro, então se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo para poder me ajudar, se inscreva se forem novos por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Povo, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para se divertir, como o jogo Mines, o Slide, o Fruit Slice, mas hoje eu vou mostrar para vocês o jogo Crash, e atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo, aí o contador vai subir com um multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes, ou se você não conseguir, perdendo tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui, usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta, você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e os saques também podem ser feitos via Pix. E antes de vocês confirmarem a transação, use o cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela. E por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo pra ser só uma diversão, beleza? Joguem aí com responsabilidade, o link tá embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. Em 27 de dezembro de 88, outra família foi atacada. Julie e John Willis moravam na Avenida Hillcrest, em Ringwood, com suas 4 filhas, e às 5h30 da manhã, um homem usando uma máscara adentrou a casa pelas portas dos fundos. Ele imediatamente se dirigiu até o quarto dos pais, acordando os dois apontando sua pistola. Julie, a mãe, imediatamente teve o reflexo de gritar para que suas filhas corressem para fora de casa, e isso deixou o criminoso furioso, fazendo diversas ameaças e quase atirando nos dois, mandando eles ficarem em silêncio. Ele então repetiu o que fez com o casal anterior, só que dessa vez os amarrando com fios de cobre, dizendo que queria todo o dinheiro da casa. John disse que ele poderia pegar o que estava na gaveta do cômodo, e ele foi lá e pegou $35. Depois disso, o casal foi vendado e amordaçado, e Mr. Cruel seguiu até o quarto das crianças. Lá, as 4 dormiam no mesmo local em beliches. Uma delas era Sharon Willis, de 10 anos, uma menina conhecida por ser educada e amiga de todas as crianças da escola. Alguns dias antes, Julie, a mãe, havia sido notícia em um jornal local, pois uma das camas do quarto das meninas pegou fogo e ela foi responsável por salvar a vida das filhas. A matéria continha o nome de cada uma das garotas, contando o caso em detalhes. Ao entrar no quarto, o criminoso chamou Sharon pelo nome, e por isso a polícia acredita que ele viu essa matéria no jornal antes do ataque. O invasor então puxou Sharon pela mão, a amordaçando e a vendando. Em seguida, ele pegou algumas de suas roupas e a carregou para fora de casa, saindo em disparada do local. Os pais de Sharon levaram cerca de 15 minutos para se soltarem e descobrirem que a garota havia sido levada. John imediatamente correu para a casa de um dos seus vizinhos e acionou a polícia. Quando a polícia chegou na casa deles, todo o procedimento padrão foi feito. Varreduras na área, pessoas que moravam próximas foram questionadas, e enfim, toda a investigação possível foi feita naquele momento, mas não encontraram nenhum sinal de Sharon. Porém, cerca de 18 horas após o sequestro, uma mulher que andava na Orchard Road, a cerca de 12 minutos da casa da família, se deparou com a menina. A garota estava andando sozinha, perdida
perdida, vestida com sacos de lixo. Ela foi imediatamente reconhecida e foi levada para o hospital e a polícia foi avisada. Sharon não hesitou em contar para os oficiais todos os detalhes que conseguia se recordar do que viveu nas horas anteriores enquanto estava em posse do criminoso. Ela contou que, após saírem da casa, o homem dirigiu até os subúrbios da região. Só que durante todo o tempo que ela ficou com ele, ela ficou amordaçada e vendada, então ela não viu com clareza para onde eles foram e nem chegou a ver o rosto do sequestrador. Sharon contou que foi colocada em uma cama e que foi abusada repetidas vezes no local, porém o homem não a tratava com agressividade, chegando até a alimentá-la. Em determinado momento, ela percebeu que estava sozinha no quarto e rapidamente tirou sua venda para ver se encontrava alguma pista de onde estava. Foi então que a menina percebeu que havia uma câmera apontada para a cama e que a janela estava coberta por uma cortina cor de pêssego. Além disso, em cada um dos lados da cama havia uma cômoda e na do seu lado direito tinha um abajur. Em sua frente, por trás da câmera, ela conseguiu ver que havia um móvel coberto por um cobertor de cor escura, possivelmente preto ou marrom. O banheiro da casa era composto por uma banheira e por um chuveiro que tinha uma porta de vidro virado pro lado da pia. A casa ficava em uma rua quieta, onde não passavam muitos carros, e a rodovia ficava no lado direito da residência. E antes de liberar Sharon, o sequestrador cuidadosamente retirou suas roupas e a limpou para não sobrar nenhum vestígio ali. Por isso, por fim, que ele a vestiu com um saco de lixo. Sharon foi liberada próximo ao colégio Bayswater, bem próximo da onde ela foi encontrada. Todo esse cuidado deixou claro para a polícia que, seja lá quem fosse esse homem, ele sabia como evidências funcionavam e como ele poderia escondê-las. Apesar de todas as dúvidas, a família ficou aliviada e participou de uma coletiva agradecendo a todos que ajudaram nas buscas, incluindo a mulher que encontrou a menina. Thank all my friends, my neighbours, my relatives. I'd like to thank the media for your coverage and your assistance to get my daughter back. And most of all, I'd like to thank the lovely lady who Bayswater. O crime obviamente traumatizou a família. John e Julie passaram meses a fio dormindo todas as noites com suas filhas, com receio de que o Mr. Cruel voltasse, e eles aumentaram significativamente a segurança da casa, ganhando até um cão vigia. A polícia estava investigando o caso para descobrir quem estava por trás daquilo, e para ajudar, o governo ofereceu uma recompensa de $100 mil para quem tivesse qualquer informação. E aí, ligações começaram a chegar. Um deles dizia que às 11h15 da noite que Sharon foi sequestrada, um homem que dirigia um veículo branco foi visto agindo de maneira estranha. Ele parecia ansioso e nervoso e por isso quase bateu no carro da testemunha, que conseguiu evitar a colisão freando bruscamente. A testemunha afirma que o carro seguiu até uma igreja próxima, onde entrou à direita numa rua que dava até o tal colégio. Após essa ligação, a polícia divulgou imagens de carros similares ao visto pela testemunha para tentar conseguir novas informações, porém nada foi reportado. Junto às imagens, a polícia divulgou o que seria a descrição do criminoso: um homem de cerca de 20 anos usando uma máscara e vestindo azul. Porém, por cerca de 18 meses, Mr. Cruel se manteve escondido. Em 3 de julho de 1990, a família Linas teve sua noite interrompida após a casa onde estavam, em Canterbury, ser invadida. Eles moravam na Inglaterra, mas estavam na Austrália, pois o pai, o Brian, precisou ir até lá a trabalho. A família estava em uma casa alugada durante esse período, localizada na Avenida Monometh, uma região muito cara da cidade. Para se ter noção, a maior parte das casas ali custavam mais de $1 milhão. Na noite de 3 de julho, Brian e sua esposa tinham saído para jantar com alguns amigos, enquanto suas filhas, Nicola, de 13 anos, e Fiona, de 15, ficaram na casa. Por volta das 11h40, as duas estavam dormindo quando foram surpreendidas por um homem vestindo roupas escuras e usando uma balaclava, além de estar também com armas. Ele foi até o quarto das meninas e apontou a arma para elas, dizendo que era melhor elas cooperarem, senão ele iria machucá-las. O homem então amarrou a Fiona e pediu para ela ligar pro pai, pedindo $25 mil em resgate. O criminoso então mandou Nicola ir para outro quarto e ordenou que ela pegasse seu uniforme do colégio, colocando-o em uma sacola junto com algumas roupas íntimas dela. Em seguida, o invasor pegou as chaves do carro da família e fugiu junto com Nicola. Cerca de 20 minutos depois, Brian e a esposa voltaram para casa e logo notaram que o carro não estava no lugar onde eles tinham deixado, e quando perceberam o que aconteceu, ligaram para a polícia. Novamente, a polícia não encontrou nenhuma evidência na casa e Brian deixou claro que pagaria o resgate, só era necessário descobrir quando e onde depositar o dinheiro. Ele realmente estava desesperado. A polícia então montou uma guarda na residência esperando a ligação do sequestrador, mas isso nunca aconteceu. Brian chegou aí a público para pedir que sua filha fosse liberada com segurança, afirmando que iria colaborar com o sequestrador, e não, nenhum morador daquela avenida viu nada do ocorrido. Por volta das 3 da manhã do dia seguinte, o carro alugado pela família foi encontrado a cerca de 7 minutos do local onde estavam. O veículo foi checado para DNA e impressões digitais, mas nada foi encontrado e Nicola permanecia desaparecida. Para se ter noção, Sharon foi liberada depois de 18 horas de sequestro, e cerca de 90% de crianças sequestradas são
assassinadas antes do sequestro completar 24 horas. Tudo isso gerou uma onda de desespero entre os familiares e amigos de Nicola, que a essa altura não sabiam mais o que fazer. Até que, às 2 da manhã do dia 6 de julho, no dia do seu aniversário de 14 anos, Nicola foi liberada pelo seu sequestrador. A menina foi encontrada a cerca de 6 quilômetros da casa onde estava morando, enrolada em um cobertor e vendada. Assim que foi liberada e ouviu o carro sair dali, Nicola tirou a venda e foi até a casa mais próxima, onde pediu para ligar para o seu pai. A polícia foi notificada e Nicola foi levada diretamente para um hospital, onde conversou com psicólogos, psiquiatras, médicos, a própria polícia, e lá ela descreveu o que aconteceu nas 50 horas em que esteve sob posse do sequestrador. Ela estimou que o Mr. Cruel tinha cerca de 1,75 de altura, tinha cabelos castanho, avermelhados e por volta dos 20 até no máximo 40 anos de idade. Ela contou que o homem dirigiu por cerca de 10 minutos após tirá-la da casa, antes de parar na rua Chaucer Crescent, onde ele a colocou em outro carro, cobrindo-a com um cobertor. Ele dirigiu por mais 45 minutos, a levando para uma casa onde a manteve em cárcere. Assim como Sharon, ela conseguiu dar uma espiadinha na venda e descreveu o mesmo quarto que a outra menina tinha descrito também, e ela também foi limpa antes de ser liberada. Durante a coletiva do pai de Nicola, o Brian, o sequestrador ligou a TV para acompanhar e chegou a tentar comentar isso com a garota. A polícia bloqueou as saídas da cidade e parou todos os carros numa tentativa de encontrar alguém com a descrição similar à dada pela menina, ao mesmo tempo que buscava informações de quem morava próximo. Com a conexão entre os casos, a polícia começou a noticiar o sequestrador como Mr. Cruel, afirmando que ele poderia ser um ex-policial pelo fato de que ele sabia muito bem como limpar suas vítimas para eliminar qualquer tipo de evidência. Outros casos foram conectados ao Mr. Cruel, totalizando pelo menos 6 ataques desde 84. Esses casos não foram totalmente confirmados, mas a polícia ficou aterrorizada. No dia 13 de abril de 91, Mr. Cruel voltou a atacar. Carmen Chan, de 13 anos, estava assistindo televisão com suas irmãs Carly, de 9 anos, e Karen, de 7, em seu quarto à noite. Carmen estudava na mesma escola de Nicola, a escola feminina presbiteriana, e todos que a conheciam foram unânimes em dizer que ela era uma garota muito alegre, animada, estudiosa e que sonhava em ser advogada. A família morava em Templestowe, a cerca de 16 quilômetros do centro de Melbourne. Naquela noite, seus pais John e Phyllis estavam trabalhando em um dos seus restaurantes. O casal era dono de uma franquia de restaurantes chineses na cidade e trabalhavam cerca de 15 a 18 horas por dia, o que os impossibilitava de chegarem cedo em casa para ficarem com as filhas. A polícia acredita que Mr. Cruel tenha percebido isso ao analisar o comportamento da família e por isso escolheu aquela noite para atacar. Por volta das 9 da noite, ele conseguiu abrir o portão da casa, seguindo em direção a um dos carros da família e pichando "Vingança tem mais vindo" e "Tráfico de drogas asiático". Mr. Cruel então seguiu para dentro da casa, onde possivelmente encontrou a porta da cozinha destrancada, visto que não haviam sinais de arrombamento. Carmen e Carly estavam na cozinha preparando o jantar quando o homem, usando um macacão verde e cinza e uma balaclava, as confrontou. Ele disse que não as machucaria porque só queria dinheiro e mandou elas voltarem pro quarto de Carmen, e lá ela mandou tanto a Carly quanto a Karen ficarem dentro do armário trancadas. Enquanto isso, o Mr. Cruel fugiu da casa junto com a Carmen por volta das 9h30 da noite. As duas meninas conseguiram se soltar do armário cerca de 15 minutos depois e imediatamente ligaram pro seu pai, que logo voltou para casa para procurar sua outra filha, porém não teve sucesso. A polícia logo foi acionada e as investigações começaram, tudo foi relacionado ao caso do Mr. Cruel, e assim a investigação começou e um cão farejador guiou a polícia até a Church Road, e a polícia acredita que o sequestrador foi andando até lá com a menina, e lá ela foi colocada em um carro e levada pro cativeiro. No dia 16 de abril, os pais da menina deram uma coletiva. We couldn't sleep. So we hope that the men understand and release her as soon as possible, so we can have a family together. Please, release my daughter! Karen e Carly escreveram cartas para sua irmã e para o sequestrador, também pedindo a volta de Carmen. No dia 23 de abril, 10 dias após o sequestro, o governo ofereceu mais $100 mil para quem tivesse qualquer informação sobre o sequestro da menina. Ao todo, a recompensa já acumulava $300 mil. O FBI foi contatado e em 1º de maio, uma força-tarefa foi organizada para investigar o caso do Mr. Cruel e tentar encontrar Carmen. A força ficou conhecida como a Operação Espectro. No dia 5, a polícia começou a reportar que talvez Carmen tivesse sido assassinada
assassinada, já que fazia tempo demais que eles não tinham nenhuma notícia dela, que era incomum principalmente pro comportamento de Mr. Cruel. Mas de qualquer forma, as buscas continuaram. Nicola e Sharon, as duas primeiras vítimas, foram reentrevistadas, pois a polícia acreditava que as meninas poderiam ter se lembrado de algo nos meses após o caso. Sharon então contou que, enquanto estava na casa de Mr. Cruel, conseguiu ouvir aviões que pareciam voar bem baixo pelo local. Assim, a polícia deduziu que o cativeiro poderia ser próximo ao aeroporto de Melbourne e cerca de 30 mil casas foram revistadas, porém nada foi encontrado. E enquanto isso, a família seguia dando coletivas implorando para que a filha fosse devolvida com vida. As meninas começaram a sofrer com crises por conta do desaparecimento da irmã, e os pais chegaram a acreditar que o Mr. Cruel não quisesse devolver a menina por medo de ser preso ou coisa do tipo, então eles bolaram todo um esquema onde o Mr. Cruel conseguisse entrar em contato de forma anônima, e eles esperaram na esperança de conseguirem a menina de volta, porém nenhum contato foi realizado. E um fato bizarro, alguns meses depois, um oficial de serviço de proteção federal e um preso tentaram extorquir a família dizendo que era um sequestrador, que estavam ali com a menina e estavam pedindo 15 mil dólares de resgate, porém não se passava de um trote. No dia 9 de abril de 92, a cerca de um ano do sequestro de Carmen, o homem estava passeando com seu cachorro à noite em uma trilha em Thomastown, bairro a cerca de 16 quilômetros da casa da família da garota. Esse trecho onde estava caminhando havia sido nivelado por máquinas recentemente, o que fez com que todos os buracos na área fossem revelados, e no passeio o homem encontrou um crânio. A polícia foi chamada e o resto dos ossos foram encontrados. Mais tarde veio a confirmação. Sim, aqueles ossos eram de Carmen Chan. A garota havia sido morta com 3 tiros na cabeça cerca de um ano antes do descobrimento da sua ossada, ou seja, durante todo o período em que sua família implorava para que Mr. Cruel liberasse a menina, ela já havia sido morta. A mãe de Carmen acredita que a filha tenha conseguido tirar a venda e ter visto com clareza o rosto do sequestrador, fazendo com que ele decidisse matá-la. Isso foi um susto até para a própria polícia, afinal, o Mr. Cruel não tinha tirado a vida de nenhuma das suas vítimas e nem mesmo dos pais que tinham confrontado numa invasão. Seja lá quem ele fosse, ele sabia muito bem se esconder e evitava a todo custo deixar pontas soltas. A polícia até chegou a tentar contato com todos os psicólogos da região para ver se algum deles tinha atendido um homem com as características do Mr. Cruel, porém nada foi encontrado. E a Operação Espectro inclusive chegou a investigar o próprio pai da Carmen por conta daqueles escritos no carro falando de tráfico de drogas e tudo mais, porém também não deu em nada. Em janeiro de 93, a polícia liberou imagens reproduzindo o quarto e o banheiro do local onde Mr. Cruel manteve as vítimas com base na descrição delas. Depois da publicação das imagens, a polícia recebeu cerca de 1.400 ligações de pessoas que conheciam lugares parecidos, mas todas foram eliminadas. Em junho do mesmo ano, a Operação Espectro foi reduzida de 40 para 10 oficiais até ser oficialmente cancelada em janeiro de 94. Ao todo, durante o período da investigação, a operação entrevistou 27 mil pessoas, quase 11 mil foram investigadas, quase 1 milhão de quilômetros foram cobertos e 30 mil casas foram buscadas, gerando um custo de quase 4 milhões de dólares. Após a morte de Carmen, nenhum outro caso foi conectado ao do Mr. Cruel. Acredita-se que realmente ele não planejava tirar a vida de Carmen e só tenha feito isso porque ela viu seu rosto. E ao tirar a vida da menina, talvez por medo, tanto de ser pego ou pelo que ele tenha feito, o Mr. Cruel tenha decidido parar com os crimes. Muitos não compactuam com essa teoria e na real acreditam que ao longo dos anos ele sofreu ali com alguma doença e morreu, pois serial killers como ele não costumam simplesmente pôr um fim assim nos seus crimes desse jeito. Outros acreditam que o Mr. Cruel continuou seus crimes em outro lugar, porém com um modus operandi totalmente diferente para não ser relacionado com a sua identidade anterior. O principal suspeito era Brian Engler, um ex-professor da escola que as duas das vítimas estudaram e que foi preso nos anos 70 após se declarar culpado de atacar 6 garotas em um período de 2 anos. Depois do desaparecimento de Carmen, a casa dele foi vasculhada por oficiais e em seu porão encontraram facas e uma balaclava que o colocava dentro da descrição de Mr. Cruel, porém nunca encontraram nenhuma outra evidência para incriminá-lo. Ainda que Mr. Cruel não tenha sido descoberto, o caso serviu para que cerca de 75 outros criminosos sexuais fossem presos durante o período em que a força-tarefa atuou ativamente. Não esqueça de conferir o meu último vídeo sobre o Slave Master, o primeiro serial killer da internet. É só clicar aí na tela e muito obrigado por assistirem até o final. Se inscrevam se forem novos por aqui e é isso aí, um abraço e tchau!